gente. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas logo logo a gente começa. E agora sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Gente, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é André Rodrigues, estou como vereador em São Francisco de Paula, interior de Minas. Sou acadêmico em enfermagem, estou no 7º período. Vou deixar a Juliana apresentar também. Bom, para quem não sabe, aí quem é seguidor aí do André, eu sou a Juliana, sou psicóloga, já fui formada há alguns anos. Comecei o meu Instagram faz pouco tempo, comecei acho que há uns 3, 4 meses no máximo. E sou psicóloga, né? Estou atuando na área aí na abordagem de terapia cognitiva comportamental. E eu conheci o André aqui pelo Instagram. É um grande prazer, André, poder te conhecer de verdade, saber um pouco da sua história. Esse é um dos benefícios da internet, né? Nós estamos à distância, eu estou em Campinas, você está em Minas, bem longe de mim. Você é de qual cidade mesmo que você tinha me falado? São Francisco de Paula, É longe de mim. Mas a internet consegue unir a gente de alguma forma, né? Isso é muito legal. com certeza. Então, gente, estive conversando com a Juliana, a gente vai falar sobre um tema que ainda é um tabu, né, Juliana? Setembro Amarelo. Só que é um tema que está muito entre a gente ainda. O Setembro Amarelo, ele teve início a campanha no Brasil em 2015. O que significa o Setembro Amarelo? É uma campanha que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, como evitar o seu acontecimento. Como surgiu a campanha do Setembro Amarelo? Começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem, Nick N., de 17 anos, cometeu suicídio. Ele era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando ele todo de amarelo. Por conta disso, foi conhecido como o Mustang Mickey. E seus pais, amigos, perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. Então, no dia do velório, com muitos cartões decorados com fita amarela, dentro deles tinha algumas mensagens. Se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estupim para o movimento importante na prevenção ao suicídio. E os cartões chegaram nas mãos de pessoas que precisavam daquele apoio naquele momento. Em consequência dessa triste história, foi acolhido como símbolo da luta contra o suicídio, o laço amarelo. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio, né? Infelizmente, no Brasil ainda, temos cerca de 12 mil suicídios registrados todos os anos e quase 1 milhão no mundo. 96,8% desses casos são transtornos mentais e principalmente são relacionados com doenças ligadas à depressão, transtorno bipolar e a abuso de substância. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de idade entre 15 e 29 anos. Perde apenas para acidente automobilístico. Em 2015, o Centro de Valorização da Vida e o Conselho Federal de Medicina trouxe a campanha para o Brasil, que eu acho que é uma campanha muito importante.
sendo que 90% desses casos poderiam ser evitados se tivesse o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Eu convidei a Juliana, ela se pôs muito pronta, está falando que ela é psicóloga comportamental, terapeuta, e ela pode estar falando um pouquinho, que é um tema que a gente tem que falar, né, Juliana? Além de ser um tabu, mas a gente não pode apenas guardar. Então, eu acho que a melhor maneira é estar procurando o profissional responsável, no caso o psicólogo, que é o primeiro contato entre paciente, para poder estar tirando todas as dúvidas. E eu vou passar para a Juliana para poder estar falando sobre esse tema. Bom, gente, como o André falou, infelizmente, né, a prevenção do suicídio, ela foi vista depois, né, de um ato, assim, muito triste, de um acontecimento muito triste, né, como ele contou, né, e a gente acredita, e por isso nós estamos fazendo essa live hoje, que a prevenção do suicídio, ela começa justamente na informação. Nós precisamos falar sobre isso. Tanto foi a frase que ele mais falou para mim. A gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre isso, as pessoas precisam saber. E de fato precisam saber. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que carrega aí anos e anos de um tabu que é falar sobre a morte, né? E acontece, a morte é algo natural? É algo natural, né? A única certeza que nós temos na vida hoje é que um dia nós vamos morrer, né? Mas a morte ela tem que chegar também de forma natural. E o suicídio não é natural. Nós somos feitos para viver, nós somos feitos para a vida. E quando o suicídio acontece, quando há o encerramento de uma vida causada por ela própria, é muito triste. Ainda mais sabendo que se essa pessoa tivesse uma assistência psicológica adequada, de forma efetiva, isso não teria acontecido, né? Então, essa live tem o objetivo de informar você que já passou por situações parecidas, você que tem alguém na família que já conversou com você sobre esse assunto, que você vê que, no fundo, está tendo uma dificuldade em reconhecer oportunidades na vida e está pensando em suicídio. Então, esse é o objetivo da live, tá? E a gente também vem de um tabu, né? De que quem fala de suicídio não vai realmente se matar. Ou quem fala de suicídio está querendo só chamar atenção. Quando, na verdade, a pessoa que comenta sobre o suicídio, ela está passando por um momento de extremo adoecimento mental. É um adoecimento mental. Vou frisar de novo essa palavra, adoecimento mental. Não é frescura, não é querer chamar atenção, não é só ter papo e não fazer. Inclusive, muitas pessoas que cometeram suicídio, mais da metade das pessoas, né, que cometeram suicídio, isso é estatística, viu, gente? Isso é algo que é comprovado. Essas pessoas, antes de fazer o suicídio, elas comentaram com um familiar, com um amigo, com pessoas próximas, dizendo justamente que estavam pensando em se matar. Então, quando uma pessoa comenta sobre isso, a gente tem que ligar a luzinha de alerta, a gente tem que prestar atenção. E existem formas, existem maneiras de você reconhecer que uma pessoa está tendo pensamentos suicidas, né? Então, vamos quebrar esse tabu, vamos acabar com esse estigma de que uma pessoa que fala sobre isso não vai cometer suicídio. Porque, na verdade, se ela falou sobre isso, há uma possibilidade enorme disso acontecer. Tá? Quer falar alguma coisa, André, sobre isso? Igual você falou, né? Tipo assim, quando a pessoa começa a dar sinal, muitas pessoas a pessoa ignora. E eu já estive conversando com pessoas que tive um relato de uma amiga até minha que tentou suicídio. Diz ela que sempre falava que ela estava com sérios problemas, porque diz ela que na verdade ela não queria morrer, mas ela queria livrar daquele problema. Foi aí, diz ela, que tentou, diz ela que ficou em coma, conseguiu recuperar. Depois diz ela que só depois que ela procurou um psicólogo, fez um tratamento, que hoje ela viu, se ela tivesse procurado o tratamento no início dos sintomas dela, é que teria evitado todo o transtorno que ela já teve, que ela teve que passar por ele. Exatamente.
O que você falou é muito interessante. Ela, ela tentou, né? Ela chegou a tentar. Inclusive, pessoas que tentam, chegam a parar no hospital e fazem algum tratamento médico por conta da tentativa, elas muitas vezes voltam para casa e todo mundo acha que está bem, que já passou, que não vai acontecer de novo, quando na verdade pode acontecer de novo, sim. Há essa possibilidade também e a gente precisa ficar atento também a isso, né? E eu quero frisar também o que você falou sobre a faixa etária, né? Que acontece muitas vezes o suicídio, que está relacionada aí na idade da adolescência, na idade dos jovens, né? Adolescência e juventude. E, gente, quando eu comecei a falar sobre o Setembro Amarelo no comecinho do mês, nos meus stories, eu recebi uma pergunta no direct bem interessante. A pessoa falou assim: ai, mas você está falando sobre o suicídio numa hora dessa, né? Eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Mas tem muitos adolescentes, né? Tem pessoas que estão assistindo os seus stories e que você está falando sobre suicídio é um assunto muito pesado, né? E o que eu falei para essa pessoa foi o seguinte: é muito mais fácil um adolescente com sofrimento mental conversar com outro amigo adolescente sobre isso do que ele chegar para os pais e falar sobre isso. Ou falar sobre isso para um professor, para uma professora, para um médico. Então, os adolescentes também precisam saber. Isso acontece muito dentro da faixa etária deles. Então, eles precisam saber. Eles precisam se informar também. Então, se você tem um adolescente aí na sua casa, se você tem um adolescente na sua família, fica atento. Converse sobre isso com ele também. Porque além de você prevenir alguma coisa que ele possa estar sentindo, ele também pode prevenir os amigos que podem estar conversando com ele sobre esse assunto. Então, isso também é muito legal. Quer falar alguma coisa, André? É Eu bacana. falo bastante. Se deixar, eu vou. Porque, igual, assim, tem muitas pessoas que às vezes você pergunta para eles alguma coisa, tem até no e-book que você fez. Você tem planos para o futuro, né? A pessoa fala, não, qual que é o seu plano de vida? A pessoa fala, não tem. Então, assim, são coisas que a família tem que começar a observar, né? Porque todo mundo tem que querer o melhor para si. Se a pessoa não está pensando no melhor, é sinal que algo está errado, né? Isso mesmo. O suicídio, ele tem algumas fases. Primeira fase é a fase dos pensamentos. Uma pessoa que ela não consegue ver mais possibilidades de sair de um problema, sabe aquela luz no fim do túnel? A pessoa que não enxerga mais essa luz no fim do túnel, e ela começa a falar sobre isso, eu não quero mais viver, eu estou desesperado, eu quero dormir e não acordar mais. Falar de desespero, uma pessoa que não tem mais amor pela vida, começa a conversar com você sobre isso pode ser um sinal de que ela já está na primeira fase do suicídio, que é a fase dos pensamentos. Então é importante você estar atento nessas pessoas que falam dessa forma, dessa maneira, né? A segunda fase são os planos. E a pessoa nessa fase também dá sinal de suicídio. Ela começa a falar sobre algumas formas que ela pode usar para se matar. Então, é importante a gente frisar isso também, que em cada fase, até o suicídio acontecer, propriamente dito, a pessoa dá sinais que a gente pode reconhecer e que a gente pode ajudar de alguma maneira, tá? E como eu falei já da tentativa, né? Primeiro são os pensamentos, depois são os planos, depois a tentativa de suicídio. Então, tudo isso está interligado e tudo isso são fases até chegar ao suicídio mesmo, tá? Eu acho legal falar sobre isso, porque são fases que qualquer um consegue identificar de uma forma sensível, de uma forma empática, consegue se colocar no lugar do próximo e entender um pouco, né, o que está acontecendo ali. E eu acho legal agora a gente falar um pouco, para a gente não demorar muito aqui, né? Falar um pouco sobre as formas de você prevenir isso acontecer, né? Falar sobre a prevenção mesmo, né? Quer falar alguma coisa, André? Não, pode Não? continuar. Bom, a primeira coisa é você conversar com a pessoa. Se você já está tendo contato com alguém que já falou sobre isso, ou que você acha ali que tem um pouquinho
de possibilidade disso acontecer, é importante você falar, tá? Inclusive, a melhor forma de prevenção é você falar. Você não precisa ter medo de falar sobre suicídio. Isso não vai levar a pessoa a cometer suicídio. Ah, eu vou estar apoiando a pessoa. Não, você não vai estar apoiando. Pelo contrário, você vai estar informando essa pessoa que você está ali dando o seu ombro amigo para ela chorar, que você se importa com ela, que você entende o sofrimento dela de alguma forma. Ser empático mesmo. Conversar com a pessoa de uma forma que você não julgue. Deixar falar. Sem interromper. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar. Não julgue os pensamentos dessa pessoa. Tenta se colocar no lugar dela. Essa é a primeira forma assim, que eu posso falar para vocês que ajuda, que adianta. A pessoa vai ver que existe alguém que está se importando com aquela situação, né? Então, isso é muito legal. Outra coisa que eu quero falar é que dependendo do estado, né, da fase aí que a pessoa se encontra dentro desse pensamento todo, dessa situação toda, é você comunicar aos familiares. Essa é uma fase muito importante, porque às vezes os familiares não estão sabendo, não estão entendendo. Então, é legal a pessoa conversar com os familiares do indivíduo, né? Conversar com os familiares dele e dialogar e explicar de forma clara, de forma simples, que todo mundo consiga entender e também levar essa empatia para eles, né? Porque dependendo do grau da situação, se é uma pessoa que já está fazendo planos, é importante tirar do espaço, do ambiente onde a pessoa convive, todas as coisas que podem ajudá-la a cometer o suicídio. E isso quem vai fazer são os familiares, são os parentes mais próximos, são os amigos mais próximos. E são as pessoas que realmente vai dar o apoio para esse indivíduo. Então, isso também é muito importante. E a terceira coisa, que seria aí crucial para o tratamento e prevenção, é procurar ajuda profissional adequada. São os profissionais de saúde mental, né? E então aí, nós psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes o indivíduo precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, precisa ser medicado. O psicólogo, ele não medica, gente. Ele vai fazer um cuidado ali de uma equipe multidisciplinar com psiquiatra, mas dependendo da situação, ele sozinho não resolva. Então, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa de medicação. Então, esse conhecimento de psicofarmacologia é o psiquiatra que tem, é ele que vai ali prescrever um medicamento. Então, o tratamento junto, multidisciplinar, entre o psicólogo e o psiquiatra é muito importante. Inclusive, dentro desse tratamento, também é legal ter um terapeuta ocupacional, né? Porque o terapeuta ocupacional vai lidar com essa questão da ocupação do tempo, da utilização e otimização do tempo desse indivíduo que está passando por essa situação, né? E é isso. Quer falar um pouco, André, sobre prevenção? Algumas coisas, né, que eu vou deixar aqui, resumindo, a Juliana falou. Quando a pessoa ouve, demonstra e fica, tipo assim, mostra que está empático com o outro e mostra que está calmo para a situação, ajuda muito a outra pessoa que está com problema. Dá aquele apoio que a pessoa precisa, aquele apoio necessário. Explorar outras saídas, ajudar a pessoa a resolver aquele problema também, para mostrar uma outra solução da pessoa comentar que quer fazer isso, mostra para que outra solução melhor. Conversar com famílias e outros amigos mais próximos também sobre o que está passando para poder tentar ajudar. Permanecer ao lado da pessoa sempre, jamais virar as costas para pessoas. Aceitar a queixa da pessoa e ter respeito pelo sofrimento do outro é uma coisa que ajuda muito também. Jamais deve julgar a outra pessoa. Uma coisa que, se tiver alguém na família, jamais devemos fazer é ignorar a situação do outro. Não fique em choque, que você fala assim, não entre em desespero, mas não ignore a situação do outro, porque quando você ignora, aí que a outra pessoa se sente sozinho mesmo. Ela não vai ver outra medida a não ser essa. Porque, infelizmente, de um ano e meio para cá, como veio a pandemia, o Covid,
as pessoas tudo ficam em casa, saem, a maioria das pessoas no início com medo muito do Covid. Então, eu falo como faço estágio no hospital, tem a Juliana que é psicóloga, se eu estiver errado, é como o número de depressão aumentou demais gradualmente. Então as pessoas ficaram muito depressivas por causa. Não sai mais, é mais dentro de casa, telefone, não tem o lazer, entre aspas, diminuiu muito, reduziu. Agora que a vacinação está bem avançada, a população lá vai saindo de novo. Isso aí afetou muito. Foi, se você pegar o ano de 2019, comparar com 2020 e 2021, você vê a graduação que teve, porque, infelizmente, não está, a pandemia saiu fora do controle de todos, mas afetou muito a mente. Então, o número de pacientes que procuram psicólogo, psiquiatra, relatando esses problemas, aumentaram muito, né, Juliana? Então, assim, é um fator que contribui muito, gente. Então, eu falo, não ignore. Precisou, sentiu qualquer pensamento negativo, um dia que você, às vezes a pessoa pensa assim, qual que é o meu plano para amanhã? Não tem. Eu tenho vontade de comprar um carro? Não. Tenho vontade de construir uma casa? Não. Tenho vontade de estudar? Não. Começa a preocupar com você em si. Procura um psicólogo, vai ver o que está acontecendo, porque o ser humano tem que ter uma meta de vida. Porque ele tem que ter lazer, tem que ter uma boa condição, tem que alimentar bem. Então, isso é o básico para o ser humano poder sobreviver. Se a pessoa não estiver pensando nisso, a pessoa achar que não, eu não quero fazer mais nada, eu não tenho mais objetivo, isso é um problema, né, Juliana? Porque Sim. são coisas sérias. Porque estima-se que 2.700.000 pessoas no Brasil já pensaram em suicídio, Juliana. Estava vendo uma nota, só que, se você for olhar, uma população muito grande. Então, quando qualquer pensamento negativo, vamos procurar o psicólogo, não vamos guardar para a gente, não, porque problema todo mundo tem. O ser humano que não tiver problema, eu até brinco. O homem ele tem que ter um probleminha que ele falar que ele é homem, senão ele brinca que ele é apenas uma criança. Então, assim, eu falo ser humano em si. A vida adulta motiva a pessoa, traz problemas, porque a partir do momento que você se torna dono do nariz, entre aspas, você tem vários benefícios, mas também junto com os problemas, né, Juliana? Se você quiser fazer mais alguma coisa para ponderar, a gente finalizar, se alguém tiver alguma Sim. pergunta também, se quiser estar fazendo aqui, a gente poder estar tirando as dúvidas. O ser humano, ele foi, como eu disse, ele foi criado para viver em sociedade, né? E quando veio a pandemia e falou pra gente, olha, vocês não podem se socializar, nada de abraço, nada de beijo no rosto, ainda mais o brasileiro, né? Que é tão caloroso para cumprimentar um ao outro, que gosta de fazer um churrasco no final de semana, que gosta de estar junto. Isso abalou bastante, né, a população brasileira. E a gente se isolou, de fato, a gente se isolou, cada um ficou na sua casa, como era para ser realmente, né, para diminuir aí o risco de Covid. Mas isso trouxe sérias consequências psicológicas para nós, né? Realmente o número de depressão aumentou e, de fato, as pessoas que se suicidam, a maioria teve alguma depressão de algum grau, né? Transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, e muitos deles foram desenvolvidos através da pandemia, por causa dela, né? Justamente por conta desse isolamento. Então, se você tem aí alguém na família, ou você mesmo, se você está se sentindo de forma diferente, procura ajuda. Como o André falou, problema todo mundo tem. Mas se a gente tem capacidade, tem possibilidade de correr atrás da solução desse problema, por que não? Né? Hoje nós estamos aí fazendo psicologia social, existem muitos psicólogos que atendem a preço de custo, o mínimo do mínimo do mínimo. Existem instituições que atendem gratuitamente. Então, se você não tem condições de pagar, não entre em contato, quer falar comigo? Fala comigo. Se você não conseguir fazer uma terapia
particular, eu posso te passar centros que te ajudam, posso te passar instituições, psicólogos que atendem, né, no valor social. Então, assim, corra atrás, porque permanecer assim na inércia não é bom para ninguém, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo agora, né? E só depende de nós. E quando uma pessoa, isso é interessante falar também, quando uma pessoa ela está pensando em suicidar, ela decidiu isso definitivamente, ela provavelmente ela não vai conseguir ir sozinha buscar ajuda profissional. Então, depende de nós, amigos, familiares, pegar essa pessoa pelo braço, conversar com ela, fazê-la entender da importância e da necessidade da terapia psicológica, do acompanhamento psiquiátrico e levar essa pessoa a fazer a terapia, que é a prevenção assim nível ouro, né, que a gente diz, né? Porque essa pessoa está realmente passando por um momento de adoecimento mental. E quem ajuda nesse tipo de tratamento são os profissionais de saúde mental, né? Psicólogo e psiquiatra. Tá? Ninguém tem nenhuma dúvida? E só ponderar, né, Juliana? Porque tem pessoas que às vezes ficam com vergonha de procurar ajuda. Jamais fica com vergonha, gente. Isso não é vergonhoso você ir procurar um profissional para te ajudar. Isso é até glorioso, porque quando você procura, significa que você está sendo forte e vai superar o problema. Só Isso, vou deixar aqui para quem está nos acompanhando, Juliana, antes da gente estar finalizando. A sim. Juliana fez um e-book especial sobre isso. Ela fez no início do Setembro Amarelo. Se alguém que tem o WhatsApp pode me chamar que eu vou enviar para ele em PDF, no Facebook, no Instagram também. A Juliana também vai enviar, assim, tem várias dicas bacanas. 0800 Facebook, né, Juliana? Você falou do 0800, é interessante a gente falar do Centro de Valorização à Vida, né? O Centro de Valorização à Vida, gente, é uma instituição que foi justamente quem conseguiu trazer para o Brasil aí o Setembro Amarelo, né? Quem conseguiu colocar aí o dia 10 de setembro aqui no Brasil como um dia da prevenção ao suicídio. E esse Centro de Valorização à Vida, ele funciona 24 horas por dia. E ele tem um número que você pode ligar, que você vai conseguir ser atendido, você vai conseguir assistência no momento de dificuldade, que é o número 188. Marquem aí, 188. Centro de Valorização à Vida. Você consegue ligar gratuitamente e eles vão te dar uma assistência. Então, se você está pensando em desistir da sua vida, em encerrar a sua vida, seja qualquer que for o problema, existe uma solução. Quero frisar isso. Se você tem alguém na sua família que já conversou com você sobre isso, lembre desse número, 188, Centro de Valorização à Vida. E nenhum problema vale a pena de você encerrar a sua vida. Não vale, gente. A nossa vida é um bem precioso. É o bem que a gente pode. É o mais valioso que nós temos. Nós podemos perder tudo, menos a vida. Tá? Então, independente do problema que você está passando, independente do momento aí de dificuldade que você está passando, a sua vida vale muito mais que isso. E tem solução, tá? Então, lembre desse número 188. Juliana, vou pedir depois se tiver como você abriu, tiver como você deixando essa live salva aí, para quem não Sim. pode acompanhar, para quem não pôde acompanhar a gente aqui, para depois estar vendo, porque a gente tentou resumir o máximo, a gente foi direto ao ponto, que é um tabu, mas falar é a melhor maneira da gente estar prevenindo, para trazer a conscientização, né, Juliana? Isso mesmo. Te Então tá bom, agradeço gente. por ter atendido quando a gente conversou, você colocou pronto. Muito obrigado, viu? Não, imagina, foi um prazer imenso. Até porque, né, eu já estava pensando em fazer uma live e seria a minha primeira live. E eu estava um pouco apreensiva. E estando aqui fazendo a minha primeira live com você, né? Você está comigo nessa, então fica tudo mais fácil. Foi um prazer enorme, André, de verdade. E eu quero agradecer a todo mundo que participou também aí, que assistiu, mesmo que seja um pouquinho. Eu também. Muito obrigado, Juliana. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, gente.